ele vai fazer essa interceptação já armando um contra-ataque. Olha aí, ó, já arma o contra-ataque e aqui ele vê a situação. Se meu ponta está por dentro, eu vou ultrapassar por fora. E aí é exatamente o que ele faz, aproveita esse espaço e aqui, como o André bem falou, não é um cara que chega muito ao fundo porque também não há necessidade. Ele tem a leitura de jogo para fazer o passe. Ele vê que a trajetória do Conceição está indo na diagonal para fora, ele dá esse passe, chance gerada para a Juve. É a situação ali dentro da área, ó, espaço para a entrada do companheiro. Em um toque, ele faz a assistência e chance gerada, gol para a Juventus. Então, se vier para o Flamengo, usando um termo que o Caio Alves, nosso amigo, citou na semana passada em referência ao Jorginho, é um cara de um cognitivo muito forte. É um cara de hierarquia, de inteligência, de boas tomadas de decisão. Então, pode agregar legal aí para ser treinado pelo lateral também, na minha opinião, subestimado, Felipe Luiz. Salve nação, saudações! Estou aqui com um vídeo top para trazer para vocês as últimas informações do Mengão. Você quer saber como que joga o Danilo? Aqui no vídeo tem como que ele joga, como que ele se comporta em campo, qual setor do campo ele é melhor. Então fica no vídeo até o final que tá completaço. Temos aqui o mercado da bola do Flamengo com as possíveis chegadas de Danilo, Vitão. Temos aqui a apresentação do Juninho, que foi muito bacana. Ele que deu uma entrevista boa pra caramba, né, galera? Vamos lá pro vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. O Flamengo, que foi citado pelo Gustavo Zupac, que apresentou seu primeiro reforço 2025, o Juninho, que tem a missão de substituir um cara chamado Gabriel. Vamos ver como foi. Valeu, pessoal. Nesta terça-feira foi a vez da apresentação do atacante Juninho. Ele recebeu a camisa 23 do diretor técnico José Boto no campo do Ninho do Urubu e depois entrou para a sala de coletivas para responder às perguntas dos jornalistas presentes no CT. Juninho foi bem direto nas respostas, curtas, mas esclareceu bastante o que poderia falar aqui sobre algumas indagações. Substituto de Gabigol, as características dele, o processo de contratação, o Boto até falou um pouquinho sobre isso e também como vai ser a expectativa, a ansiedade de jogar pelo Flamengo e ele ficou até surpreso de ser cogitado pelo rubro-negro nesse novo processo de contratações com o scout. Na verdade eu não estava acreditando quando meus agentes, o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Ainda mais pelo momento do clube, por disputar tudo. E não pensei nem duas vezes, lógico, eu aceitei, lógico, o convite de estar aqui. Cara, eu fiquei sem acreditar no início. Querendo ou não, o calibre que ele foi como jogador, de tudo que ele já conquistou na vida. Isso é um sonho de qualquer atleta. E por eu receber uma ligação dele, lógico, fiquei super feliz e ainda por dizer que eu encaixo no modelo do jogo dele, não só no lugar que ele está, que é o Flamengo. Então acho que isso fez tudo um sentido para mim, eu acho que para mim é um sonho, é o que eu estou vivendo hoje. Para mim não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, eu acho que é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais. Então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, você sabe da minha capacidade. Eu não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez. Tenho muito respeito por ele e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre está buscando as vitórias. O Flamengo ainda busca reforços, até informação do site Gol com a jornalista Raíssa Simplício. O Flamengo está atrás do Danilo, segundo Raíssa Simplício, o Danilo teria optado por vir para o Flamengo
Então ele busca ainda a rescisão com a Juventus, jogaria de zagueiro experiente, 33 anos, passagens por City, Santos, Seleção Brasileira, enfim, bastante experiente. Além disso, o Flamengo aumentou um pouquinho a oferta pelo Vitão do Internacional, zagueiro, 1 milhão de euros a mais do que a oferta inicial, agora 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida. Viu, galera? Aquela informação que eu tinha dado no vídeo anterior, tá aqui, ó, sendo confirmada pelo Pedro, né? Que o Internacional tem com o Flamengo 4 milhões de euros pelo Thiago Maia. Então o Flamengo aguarda e ainda busca dar mais reforços para Felipe Luiz para a sequência desta temporada. Olá, como vai ser no Flamengo Juninho Vieira pelo Qarabağ em 2024-25, na temporada 24-25, jogos 26, 20 deles como titular, 77% desse montante, minutos por jogo, 69 minutos, gols 11, uma média de 0,42, 3 assistências, minutos para participar de gol 128,2. Vou começar com o Zupac essa discussão. Juninho é o reforço do Flamengo. O que espera? O que a torcida rubro-negra pode esperar dele? Eu estou muito curioso para ver o Juninho jogar, assim, todo o material de análise feito em cima dele, porque é evidente que a temporada do Qarabağ não é analisada por nós com frequência, mas existe muito material para análise. Todos os jogos dele pelo Qarabağ estão disponíveis para análise, pelo menos para a gente que trabalha com essas ferramentas. Então há muito material para análise e é um jogador com bastante qualidade. É um jogador que tem perfil, tem características com e sem bola que falam muito com aquilo que o Felipe Luiz colocou já no time do Flamengo. Aquilo que a gente vê, um time que sem bola pressiona muito para recuperar, um time que com bola se movimenta bastante, ataca espaço, não fica parado. O Juninho é um cara de muita movimentação. A gente chegou a fazer a análise dele, né? Eu até cheguei a usar essa frase, olhando só para perfil, para característica, não para qualidade. O Juninho é mais Gabigol do que Pedro. Ele é um atacante de movimentação. E ele é um jogador com 28 anos, eu acho que esse é um ponto importante. Mas ele jogava no Azerbaijão, aqui vai ser pesado. O cara com 28 anos, o cara está muito mais próximo do seu auge em todas as valências do jogo, inclusive do ponto de vista emocional. Então, acho que para ele suportar o que é o Flamengo aos 28 é muito mais fácil do que seria aos 22, aos 23, com a carga de pressão que ele chegaria. Então, assim, não tem como a gente dizer vai dar certo ou não vai dar certo. Mas eu estou curioso com o seu aproveitamento, eu acho que tem matéria ali, tem potencial para a gente acreditar que pode dar certo. E ele foi contratado pela observação do José Boto, pela observação da equipe de scout do Flamengo, com o aval do Felipe Luiz, né? Então ele foi contratado com critério. Vai dar certo ou não, é a outra parte da história, mas o Flamengo contratou um jogador que está dentro daquilo que o Flamengo quer ser como time. Eu acho que esse é o ponto de partida. E aí eu jogo para você, André. Primeiro, era um jogador que tinha mercado também, a gente via o nome dele especulado, Sevilha. Mercado europeu, exatamente. Bem encaminhado com o Sevilha, e aí, olhando para o Flamengo, era um movimento sensível da diretoria, porque o Gabigol saiu e o Pedro está lesionado, é uma lesão importante, mas espera-se que ele volte. Então é um cara, assim, se fosse assim, Gabigol saiu e não tem mais ninguém, talvez a diretoria fosse, cara, a gente precisa contratar o melhor que tenha por aí. Então eles precisavam de um cara bom, muito bom para chegar e resolver, mas meio flex, não sei se vocês estão entendendo, é um cara bom, mas o Pedro vai chegar e é ótimo você ter um grande elenco, então eu imagino que eles queriam gastar, mas não dar aquele tiro de canhão para resolver a temporada inteira, e daí era uma solução de compromisso entre investimento e resultado, e ele me parece que tica essas casinhas, André. Imaginando o grupo com ele e com a volta do Pedro, as coisas precisam se complementar, né? Não pode, né? É claro, cada jogador é um jogador. E o Pedro é distinto de tudo que existe aqui no Brasil em termos de jogadores de ataque, com as características que ele tem e as virtudes dele para jogar futebol. A trajetória dele mostra essa raridade como jogador, o tamanho, a mobilidade, as habilidades com os dois pés, óbvio, jogada pelo alto, tudo que a gente conhece dele. A capacidade de fazer pivô, como ele para a bola, prende zagueiro. Ele é um jogador realmente distinto dos outros que ocupam aí os setores de ataque no futebol brasileiro. Mas com a chegada do Juninho, eu acho que não dá para fugir, e assim, a gente vem falando sobre isso desde que o nome dele passou a ser ventilado como uma possível contratação. Não dá para fugir da coisa da substituição do Gabriel. Ele vai ter que lidar com isso. Eu falei aqui, não é bom para ele que ele tenha esse peso, que as pessoas tenham dele essa ideia. Principalmente porque
a amostra do trabalho dele não chegou à enorme maioria da opinião pública que vai ver o Flamengo jogar. Então, se jogadores conhecidos, alguns até consagrados, são julgados a cada vez que entram em campo, independentemente do que fizeram, Sim. por esse clube ou por outro, imagine alguém que está chegando do Qarabag com 28 anos e que as pessoas não conhecem, né? Vão tomar uma ideia do que ele é como jogador de futebol a partir do momento em que ele estiver disponível, o Flamengo jogando com seus titulares, quando esse período estranho em que o Flamengo tem 2 times terminar e as coisas de fato que importam aqui no futebol brasileiro estiverem acontecendo. Então ele vai ter que lidar muito bem com isso, ele vai ter que mostrar o futebol dele, ele vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro. É um cara que passou por diferentes clubes, diferentes situações, diferentes ambientes de futebol, sempre fora. É isso. E ele chega no lugar onde talvez a exigência seja a mais desmedida entre todas as mais desmedidas que há por aí, entendeu? Então você vai precisar realmente ser um cara de muita cabeça no lugar e já mostrando que pode jogar no Flamengo. Então, o nível de observação necessário para fazer uma contratação como essa faz com que seja muito difícil errar. Ele pode não ser alguém que o torcedor vai falar, nossa, lembra do Gabriel? O Juninho tá... Não, ele pode não ser isso, é difícil que seja, né? Mas eu me surpreenderia demais se a contratação se mostrasse um equívoco. Olha, realmente não deu certo. Então, acho que isso aí está fora de cogitação. A gente já vai falar de um outro nome especulado, importante para o setor defensivo, um cara com muita trajetória, mas isso que toca o André permite jogar para você também, porque ele tem essa coisa de substituir o Gabigol e tem o Pedro que volta. Assim, ele está, eu falo, como que é aquele, eu sou péssimo de ditado, outro dia eu dei uma gafe, aquela entre o Mar e o Rochedo. Primeiro, qual foi a gafe? Não, essa é constrangedora. Não dá a gafe não, constrangedora. O gato repetir. Escaldado, você não sabe como eu completei a frase. Eu tenho 2 gatos aí. O Zupac, entre o Rochedo e o Mar. Quem fica entre o Rochedo e o Mar? Eu não sei se é o camarão que a onda leva ou se é a ostra. Mas o Rochedo e o Mar são Gabigol e Pedro. É uma que dorme a onda. Isso sim, mas tem o do Rochedo e o Mar, não tem? E a ostra? Não. Eu vou jogar pra você, e vou googar. Isso, dá pra ver a ostra. Tem Guga Zupac. Ele tá nessa, substituir um e o outro também tá lá. Estamos falando de 2 gigantes, né? Ele tem um período de regência complicado. Mas esse olhar sobre a administração do elenco é um olhar interessante, porque o torcedor rubro-negro, o Flamengo como clube, percebeu como foi difícil administrar Pedro jogando e Gabigol no banco, né? Administrar Gabigol jogando e Pedro no banco foi mais fácil. Nem sempre foi fácil, mas foi mais fácil. Agora, administrar Pedro jogando e Gabigol não, foi um pipinaço para o Flamengo. Então, é mais fácil. A hora que o Pedro voltar, né? Não está muito claro se o Pedro vai ter condições de jogo para o Mundial de Clubes, ele vai ter que acelerar a sua recuperação, espero que sim. Mas se quando o Pedro voltar, o Felipe de fato optar por um time com 2 pontas e um atacante, será vai completar. Eu achei. E o Juninho tiver que ficar no banco, aparentemente é uma administração mais fácil. Mas é preciso ver como o Pedro vai voltar. Se o Juninho, nesse período, jogar bem, é capaz do Felipe pensar numa alternativa com os 2 jogando juntos como dupla, nada impede. Então, acho que o Juninho sabe para onde ele veio. Ele sabe que ele tem alguns meses para mostrar que ele pode ser o atacante titular do Flamengo, mas ele sabe que quando o 9 se recuperar, ele é o 9 do Flamengo e é um 9 de seleção brasileira. Então, acho que ele tem noção exatamente para onde ele está indo e acho que isso facilita a administração do pacote como um todo. Qual é o ditado? Eu vou falar o ditado e depois, doutor, eu até me perdi. Você já me fala para onde eu respiro, hein? Mas peraí. Velho ditado popular. Entre o Rochedo. Na briga do Rochedo com o Mar, quem sai perdendo não é a ostra, não é o camarão, é o marisco. É o marisco. Vamos lá, vamos seguir. O que é? O mapa de... O Felipe fez não sei se foi uma confusão ou uma fusão. Uma caldeirada. Entre o marisco e a ostra. Entre o camarão e a ostra. A ostra vira o marisco. É isso. Boa. Vamos lá, turma. Mapa de calor do cara que eu falei que interessa ao Flamengo e parece que está havendo aí um movimento cada vez mais intenso dessa negociação, dar match. Confortável em qualquer lugar. É o Danilo. Por Juventus e seleção na temporada 24 e 25. A gente percebe como o mapa de calor dele, óbvio, é mais pela... Você assistiu o vídeo de ontem à noite do ESPN FC? O mapa de calor de lá estava diferente do daqui. Olha só, galera.
Eu acho que eles erraram naquele mapa de calor de lá. Direita, mas também tem toda a sua movimentação pela esquerda. Lembrando que também ele joga muitas vezes como zagueiro. Então tem o lateral direito, usado como lateral esquerdo e também como zagueiro. Daqui a pouco, análise aqui com o Data ESPN, mas antes, o valor, o peso de um cara... Que é engraçado, ele virou um cara bastante assim, nessa fase ruim da seleção, você vê muito público falar porque o Danilo, e ele sabe, ele já foi perguntado sobre isso. Estamos falando de um dos jogadores brasileiros mais vencedores da última década, pelo menos, e já é um pouquinho mais do que década, se a gente volta, por exemplo, ao Santos. Queria que você falasse sobre Danilo, André Kfouri, o valor dele no futebol brasileiro para o Flamengo. Pois é, assim, a parte, o currículo que você já mencionou, ele é um cara que se posiciona muito bem. No período turbulento da seleção, você percebeu algumas vezes que ele chamou a responsabilidade para ele, no sentido de representar o grupo e ajudar naquilo que ele puder fazer dentro e fora do campo para que o grupo atual da seleção atravesse um período que todo mundo sabe que não é bom, que não está à altura do que deveria ser. Então, ele é um cara muito consciente e se comunica de uma forma muito sóbria. Joga em nível internacional, por isso está na seleção, e mesmo nesses últimos momentos em que a seleção brasileira tem decepcionado mais, com posição ruim na tabela de classificação das eliminatórias sul-americanas, ganha um jogo melhor, a posição atual não é tão feia, tão indigna, digamos, como já foi. Ele até, eu diria, tem sido criticado de maneira exagerada, como se representasse essa seleção brasileira que não agrada, porque tem jogadores como ele, de muito nome, passagem por clubes muito importantes no exterior, mas que pela seleção brasileira não tem rendido bem. Eu acho que essa crítica não está correta. Ele pode não ser o lateral ofensivo tradicional que a seleção brasileira teve durante tantas décadas e já não tem há muito tempo, tanto de um lado, do lado dele, quanto do outro. Sim. Mas o nível dele como jogador de futebol é indiscutível. Quero te ouvir também, Zupac. É assim, é um jogador que começou as duas últimas Copas do Mundo como titular, né? Que na Copa da Rússia ele se machucou antes do jogo contra a Costa Rica, o segundo jogo, e a partir dali o Fagner tomou conta, mas o Brasil tem uma clara carência de laterais direitos, né? A ponto de se discutir o Daniel Alves presente nas Copas do Mundo com a idade que ele tinha. Então, assim, é uma posição extremamente carente no futebol brasileiro. O Danilo ainda é um expoente da posição, embora ele esteja mudando de posição. Então, assim, é um jogador que está longe do auge da sua carreira, isso está claro. Se ele estivesse no auge, não estaria discutindo a volta ao Brasil. Mas é um jogador com muitos atributos que servem aos clubes brasileiros. Atributos técnicos, atributos intelectuais, atributos comportamentais, e é isso que o Flamengo busca. Então, acho que se o Flamengo conseguir trazer o Danilo, ele traz um pacote muito interessante para o seu time, e que dá alternativas para o Felipe, não só em termos de posição para ele jogar, mas em termos de sistemas para o Flamengo jogar. Joga com 2 zagueiros, 2 laterais, joga com 3 zagueiros, Danilo como lateral, Danilo como zagueiro em 2, Danilo como zagueiro em 3. Então, traz alternativas e traz um cara com um senso de liderança similar ao que o Felipe Luiz tinha quando jogador. Ele pode ser para o Flamengo de 25, em termos de comportamento, de presença, o que o Felipe Luiz foi no Flamengo de 19. Respeitando as diferenças, claro, mas ele também tem um tipo de atuação semelhante ao que o Felipe tinha como lateral. O Felipe era um lateral de construção, muito bom defensivamente, de visão de passe. Ele não era o jogador que chegava à linha de fundo e tudo mais. Se cobra do Danilo na seleção brasileira, não se cobrava do Felipe, porque em relação ao Felipe, a leitura da capacidade dele, o futebol que ele sabia jogar e estava à disposição da seleção era diferente. As pessoas entendiam melhor o Felipe Luiz como jogador do que entendem o Danilo. E a gente até para explicar mais, mergulhar na situação atual do Danilo, de posicionamento, vai receber aqui do nosso Data ESPN, o Matheus Carreira, que está chegando para falar como ele atuava na Itália. Matheus, eu costumo dizer que é muito legal receber vocês aqui, porque além do nosso telespectador, vocês ajudam a gente demais, porque vocês são aqueles que aprofundam a análise, vão ali nos detalhes. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Matheus. Obrigado, eu fico lisonjeado, hein? Boa noite, é a verdade. Pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, fã de esporte. Vamos falar. Vocês, nessa conversa, vocês passearam por muitos aspectos que eu gostaria de falar, inclusive na análise, vão estar aqui na análise. Um jogador polivalente desde o seu início de carreira, né?
Agora, nesse namoro aí com o Flamengo, vamos ver se volta. Já vamos direto para análise, então, ver aqui as valências do Danilo. Vamos começar com ele como zagueiro. Vamos lá, então. Voltando aqui um pouquinho. Ele aqui como zagueiro pela esquerda, jogando contra a Internazionale. Olha só, uma mentalidade zonal forte aqui, mantendo distância legal entre seus companheiros de linha defensiva. E aí, comunicação. Olha só, o volante vai apontar aqui, ó. Vai lá, meu amigo. É com você. Eu sei que você gosta de manter a sua zona bem protegida, mas pode ir lá, eu te cubro. Aí ele vai. Ele vai atrás do Lautaro, desgarra um pouquinho da linha, aí viu que afastou um pouquinho, falou, vou voltar. Voltou, e aí, interessante, ó, momento certo de dar o bote. Ele é um cara muito consciente das ações dele, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele dá esse bote no momento certo porque ele sabe que está indo por onde o Lautaro não mapeou. Ele faz esse desarme, e esse desarme, ele como zagueiro pela esquerda, vai originar uma jogada de gol para a Internazionale, não, para a Juventus. É um cara de muita consciência em todas as ações que ele tem no campo. A gente vê aqui também a questão de hierarquia, de liderança que ele tem, comunicação com a sua linha defensiva. Olha só, situação o Flamengo ainda de bola descoberta. Fala português, Matheus. O que é bola descoberta? Boa. É quando o portador da bola, quem está com a bola, o adversário, não tem uma pressão tão forte. Olha o posicionamento corporal da linha defensiva mais de lado, porque caso tenha que correr para trás para proteger essa área amarela aqui, já está de prontidão. O que vai acontecer? O passe vai ir para trás, e aí, passe para trás, linhas defensivas geralmente andam para frente. Para quê? Para tirar campo da equipe adversária. A gente vai ver aqui o Danilo, olha só, o gesto corporal dele. Gente, vamos subir, vamos, sobe. A rapaziada vai subir a linha, diminui um pouquinho o campo, mais um passe negativo é o passe para trás, e de novo ele aqui, vamos subir a linha, gente. A Juve sobe suas linhas e vai fazer com que a Inter não consiga progredir em campo. Então, o cara de comunicação também, taticamente, muito importante. E aqui a questão de antecipações dele. Se o Flamengo tinha no Fabrício Bruno um cara de muita cobertura da profundidade, um cara que recuperava bem as costas, o Danilo tem um perfil mais de proteger a sua própria zona, mas fazer a leitura de quando chegar na interceptação. Olha aqui, ele faz a leitura correta, no timing correto, e ele vai lá e faz esse bloqueio no passe. Agora a gente tem aqui ele atuando como lateral. E aqui a gente vê um cara muito criterioso nas suas tomadas de decisão. Aqui a gente vê, ó, de novo, ele vai aparecer ali naquele cantinho, Fansport. Ele vai fazer essa interceptação já armando um contra-ataque. Olha aí, ó, já arma o contra-ataque. E aqui ele vê a situação. Se meu ponta está por dentro, eu vou ultrapassar por fora. E aí é exatamente o que ele faz, aproveita esse espaço. E aqui, como o André bem falou, não é um cara que chega muito ao fundo, porque também não há necessidade. Ele tem a leitura de jogo para fazer o passe. Ele vê que a trajetória do Conceição está indo na diagonal para fora, ele dá esse passe, chance gerada para a Juve. E aqui a gente vai ver também, mas ele não chega na linha de fundo? Chega sim. Se ele julgar que dá para chegar, ele vai chegar. Aqui a gente vê a linha da Juve, e a Juve tem um negócio muito interessante que é, se um lateral está mais recuado, o outro pode avançar. Olha aí, ele deu uma olhadinha ali na linha, viu que o lateral esquerdo estava sustentando aquela linha, o que ele vai fazer? Ele tomou a decisão que era hora de atacar. E aqui ele inicia a corrida pelo corredor mais central, mas ele para ali e pensa, acho que não, vou mudar minha trajetória. Ele vai por fora, gera a distância do seu marcador direto, ultrapassagem e qualidade técnica. Ele está de cabeça erguida, não recebeu a bola ainda, já viu qual que é a situação ali dentro da área. Ó. Espaço para a entrada do companheiro. Em um toque, ele faz a assistência e chance gerada, gol para a Juventus. Então, se vier para o Flamengo, usando um termo que o Caio Alves, nosso amigo, citou na semana passada em referência ao Jorginho, é um cara de um cognitivo muito forte. É um cara de hierarquia, de inteligência, de boas tomadas de decisão. Então, pode agregar legal aí para ser treinado pelo lateral também, na minha opinião, subestimado
Felipe Luiz. E até, olhando para o time do Flamengo e para as ideias do Felipe, me faz mais sentido o Felipe usando o Danilo como zagueiro do que propriamente como lateral, até porque a gente terminou a última temporada com o Wesley voando. O Wesley terminou a temporada como o melhor lateral direito do futebol brasileiro, então, e o Flamengo, por enquanto, não vendeu o Wesley, ele é um jogador alvo de propostas. Então, assim, não acho que o Felipe vai desestimular esse jogador, acho que como zagueiro o Danilo pode encaixar muito bem. E aí tem os dois lados, né? O Danilo, por ser o lateral, ele tem o porte físico, a força física do zagueiro? Não, ele não tem. E esse é um ponto, teoricamente, um ponto desvantajoso para ele. Mas, por ser um lateral, ele tem justamente esse senso de antecipação, do timing certo, que é o que o Matheus mostrou pra gente. Então, o que pode servir como desvantagem é o mesmo motivo que pode servir como vantagem nessa adaptação. Eu vejo como zagueiro, mais do que como lateral, um reforço muito interessante para o Flamengo. Matheus, como eu disse na abertura, é sempre um prazer, um aprendizado receber vocês aqui do Data. Um abraço para você, boa noite, Matheus. Um abração, o prazer é todo meu e tamo junto. É isso mesmo. Aí a gente tá falando do Danilo, a possibilidade do Danilo. Eu vou jogar pro Zupac também de um nome que começou a ser especulado no Flamengo, que é o Vitão, zagueiro. Ser uma opção, queria que você falasse como é que você vê. Mais uma observação, mais um nome que o José Boto conhece, né? O Vitão é um zagueiro revelado pelo Palmeiras, contratado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Quem era o responsável pelo scout do Shakhtar? José Boto, um jogador que ele conhece. No Inter, o Vitão cresceu bastante. O Vitão não é um zagueiro forte, né? Um zagueiro magrinho, mas um zagueiro rápido, alto, de muita presença, de movimentação muito interessante. Um zagueiro rápido também. É um talento, assim, um jogador que amadureceu bastante nos últimos anos. Se o Flamengo conseguir contratá-lo... A gente começou o ano falando, olha, o Flamengo tinha 4 zagueiros no mesmo nível, praticamente, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício, Davi Luiz. O Davi foi para o Fortaleza, o Fabrício foi para o Cruzeiro. Bom, o Flamengo vai ter que, em algum momento, ir para o mercado repor esses jogadores. Danilo como zagueiro, e se puder ter o Vitão compondo esses 4, vai ter de novo, ainda que em diferentes momentos de carreira, diferentes perfis, mas zagueiros, um pacote de 4 zagueiros do mesmo nível. Acho que o Flamengo conseguiria repor e faria uma contratação também muito interessante, novamente com o aval do seu diretor técnico. Vamos seguir aqui o Sport Center. Tá aí, galera, bacana, né, cara? Ó, Flamengo aumentou a proposta por Vitão do Inter. Flamengo ofereceu 7 milhões de euros, além do perdão da dívida colorada. O Internacional deve ao Flamengo 4 milhões de euros pelo jogador Thiago Maia, né? O Internacional comprou e deu amnésia lá nos caras, eles esqueceram de pagar. Então o Flamengo está vendo uma forma de receber esse dinheiro, né? E o Vitão é a bola da vez. O valor de mercado do Vitão é de 10 milhões de euros, tá? Aproximadamente 62 milhões de reais. O Flamengo oferecendo essa bolada, mais o perdão da dívida, ele sairia para o Flamengo por 11 milhões de euros. Eu acho que é bastante dinheiro. E você, o que você acha? Vitão merece toda essa grana? Ele vale tudo isso, cara? Eu acho bastante, hein? O Fabrício Bruno saiu por 7 milhões. E agora o Flamengo está comprando um por 7 e perdoando a dívida de 4 por 11, né? É de se pensar. Sei lá, tomara que dê tudo certo, né? Se ele vier, tomara que ele jogue muita bola no Flamengo. No ano passado, pelo Internacional, ele foi muito bem, ele jogou bem, né? Ele terminou a temporada em alta, valorizando o seu passe e sendo um dos principais zagueiros do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, galera. Deixa o like mais uma vez, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!